boa noite a todos. Muito feliz de ver alguns rostinhos aqui que eu não vejo há muito tempo. Monique, sua família, seus filhinhos maravilhosos, Rogério. Muito feliz de ver essa igreja com bastante gente, que é uma coisa que a gente tem lutado, né? A gente tem passado por um tempo difícil. E estou muito feliz de estar aqui. Uma das coisas que eu queria falar primeiro é que quem me conhece sabe, eu sou extrovertida e tudo mais, mas para falar assim eu fico com muito medo, eu fico muito envergonhada, eu fico muito tudo. A voz treme, tudo acontece. Mas eu me coloquei à disposição de Deus para estar aqui e eu espero servir vocês nessa noite e ser bênção na vida de vocês. Eu queria perguntar se você está feliz de estar aqui nessa noite. Hoje a gente, parece até que foi combinado, mas assim, a gente cantou louvores muito felizes, a gente teve momentos aqui, eu vi a Alessandra falando, o Ayrton falando de como Deus é bom e como tudo isso aquece nosso coração e a gente traz à memória tantas coisas que foram importantes para nós na nossa caminhada, não é mesmo? Mas eu queria perguntar se alguma coisa essa semana te entristeceu. E aí você não precisa responder, mas você pode refletir sobre isso. Ou se alguma coisa te deixou muito feliz, animado, motivado, se algum fato durante essa semana aconteceu e trouxe algum desses sentimentos para você. Às vezes a gente tem vários picos, né, na nossa semana. Felicidade, tristeza, angústia, felicidade. Acontece alguma coisa, a gente fica feliz, acontece outra coisa, a gente fica triste. E a nossa vida, ela vai acontecendo assim, num turbilhão de sentimentos, de sensações, de notícias boas, notícias ruins, parentes que falecem, crianças que nascem, pessoas que chegam até o nosso caminho, às vezes um milagre que acontece, tudo isso mexe muito com a gente. Mas hoje eu queria falar com a igreja sobre a alegria do Senhor. A alegria que vem de Deus, ela é diferente da felicidade e da tristeza. A alegria que vem do Senhor, ela é mais do que um sentimento. Ela é um estado de espírito. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 33. O Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 33. Não vou pedir para você ficar de pé. Quem quiser ficar de pé pode ficar, porque é um costume nosso, né? Mas como é um texto um pouco grande, não vou fazer esse pedido. E a palavra diz assim, aqui na minha Bíblia tem o título de A Obra do Espírito Santo. E o texto diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Aí segue o texto, né, aqui na minha Bíblia com o título de A Tristeza dos Discípulos será transformada em alegria. Alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? É porque vou para o Pai? E perguntavam: e por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que ele lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo?
Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E ninguém lhes... se alegrarão. Me perdi. E ninguém lhes tirará essa alegria. Versículo 23. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amarão e crerão que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E esse texto é incrível, né? Porque Jesus fala diversas coisas, ao mesmo tempo trazendo uma realidade difícil, porque ele teria que morrer, e ao mesmo tempo reanimando as pessoas. Vocês podem se sentar, por favor? E ao mesmo tempo reanimando as pessoas. No texto que a gente leu agora, a gente vê discípulos que caminhavam com Cristo, e Cristo era um homem assim como eles. É um homem, né? Cristo ressuscitou, vive eternamente, mas ele veio à Terra em forma humana, né? Como eu e você. Ele sentiu aflições, ele sentiu sede, fome, tristeza, alegria. Ele viveu assim como eu e você, passando por tudo que nós passamos aqui. E então, eu queria que você se imaginasse caminhando com uma pessoa que é um exemplo incrível para você, de quem você pode sugar, aprender. Uma pessoa que multiplicava comida, uma pessoa que curava alguém que estava doente há anos, uma pessoa que restaurava a vida das pessoas, e você está caminhando com ela aqui. É como se fosse um retiro eterno, né? Quando a gente vai para um retiro, a gente é reanimado, a gente passa por experiências tão incríveis. E viver com Jesus, eu acredito que era assim. Era uma alegria constante. E aí, do nada, de repente, ele vem e diz que vai precisar partir. E começa a falar, às vezes, com umas palavras difíceis, dizendo que vai ir, mas depois vai voltar, que vai para o Pai, e fala de coisas que eles ainda não podem suportar. Então, imagina o coração desses discípulos, né? Tipo, o cara que está aqui me ensinando tudo, fazendo de tudo, transformando o mundo, eu estou vendo, eu estou tocando, eu como com ele, eu aprendo com ele, ele vai partir. E não tem como não se entristecer, né, nesse momento. Não tem como você não achar que perdeu tudo. E eu não sei se você chegou aqui dessa forma, vivendo alguma situação em que você não enxerga mais esperança. Mas da mesma forma que Jesus fala da sua missão, ele mesmo anima os discípulos. Eles estavam desolados e entristecidos, mas na mesma passagem Jesus os reanima, falando do propósito da sua morte, do seu amor, do seu retorno, encorajando os discípulos a crer e a se alegrar. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é: entenda o propósito, busque entender esse propósito. Se você não vê esperança, se você não vê saída, saiba que tem como se alegrar no Senhor, porque tudo já está escrito. E tem como você saber o que Ele tem para a sua vida. E quando você busca, quando você tenta viver ao lado dEle, assim como os discípulos caminhavam com Ele, o véu foi rasgado e nós temos o próprio Cristo vivendo em nós através do seu Espírito. Então, ainda que tudo pareça... No fim, ainda que tudo pareça
muito difícil de suportar, ainda que pareça que o Cristo não vai ressuscitar, assim como Ele mesmo falou, saiba que Deus está cuidando de tudo, assim como nós cantamos um pouco antes. A nossa vida não é um conto de fadas. Precisamos lidar com todo tipo de situação, sejam elas ruins ou boas, mas saiba que a vida não é somente a tristeza e a felicidade daquele momento. Tudo isso passa, tanto a tristeza quanto a felicidade. Existem situações em que a gente não pode negar de estar triste, a gente precisa viver aquilo que está sendo proposto para nós. Porque quando a gente não vive por completo, a gente está se enganando. E uma hora isso vem à tona e derruba a gente. Se você vive uma vida sempre feliz, saiba que tem alguma coisa que está desajustada. Porque nós somos carne, nós somos pessoas, a gente tem sentimentos, a gente tem desentendimentos, a gente precisa evoluir. Então, muitas vezes, em algum relacionamento, a gente vai discordar de alguém, a gente vai ser machucado, a gente vai machucar o outro. E saiba que nós não somos somente isso. Em Cristo, a gente pode enxergar além disso, a gente pode enxergar a verdadeira alegria da vida. O Evangelho, ele não constitui uma fórmula pela qual o crente tem garantia de que a vida vai ser como ele sempre imaginou. Às vezes, a gente pode ter uma ilusão de que achar que você congregar numa igreja, de que você crer em Jesus, você tem uma fórmula para viver sempre feliz. A vida não é assim, infelizmente, né? Eu queria chegar aqui e poder falar que, nossa, vai ser assim para sempre. Mas a gente precisa ter em mente de que o Evangelho de Cristo é a nossa verdadeira alegria. Acima das situações que vêm, que vão, a gente tem uma verdadeira esperança. A fé também não é um poder interior capaz de fazer todos os acontecimentos se enquadrarem do modo que façam com que o crente seja feliz. A pastora fala muito sobre isso, pastora Ionala, sobre o deserto, né? A gente precisa caminhar pelo deserto e muitas vezes essa não é uma experiência feliz. É uma experiência muito difícil. Mas mesmo em meio ao deserto, a gente consegue enxergar a alegria. Na própria Bíblia, a gente tem diversos exemplos de pessoas que passaram por situações muito difíceis e estavam lá louvando a Deus. Paulo na cadeia, louvando, e de repente as cadeias se quebraram, as portas se abriram. Estevão, que sendo apedrejado, sendo morto, estava ali glorificando a Deus. Como que isso é possível, gente? Se não é o poder de Deus, eu não sei o que é. O que Jesus fez ao reanimar os discípulos foi trazê-los para a realidade. Jesus precisava partir, morrer, cumprir seu propósito. Mas o plano de Deus era maior do que a tristeza. Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, levando sobre ele todo o peso do pecado. Voltaria para o Pai e nos enviaria o Consolador. Ouvir isso do próprio Deus, cheio de autoridade e amor, era o grande motivo de alegria. Então, se em algum momento nos seus dias você se sentir desanimado, você quiser desistir da caminhada com Cristo, saiba que a maior promessa já foi liberada sobre as nossas vidas. O perdão eterno de Deus, a salvação que veio por meio de Cristo Jesus, isso é o maior motivo de alegria para as nossas vidas. Eu vou repetir a última frase que eu falei aqui, né? Jesus falou sobre todo o seu propósito de vida, né? E ouvir isso do próprio Deus, do próprio Jesus, cheio de autoridade e amor, era o grande motivo de se alegrar. Eu acho que aqui nessa última frase está o grande segredo da alegria da vida do cristão. Os discípulos, eles caminhavam com Jesus todos os dias. E isso serve para nós como exemplo hoje. Como está a sua vida devocional? Muitas vezes a gente se encontra perdido, desolado, mas porque tem uma falha na nossa busca. Não que os nossos esforços nos tornem totalmente dignos e o seu próprio esforço vai te trazer a alegria plena, não é isso. O seu esforço em buscar a Deus. Mas você precisa estar por inteiro na presença de Deus. Você precisa buscar a Ele, para que Ele possa te revelar todas essas coisas. Porque nós somos falhos, nós esquecemos dessas promessas maravilhosas.
Quantas vezes numa pregação você ouviu, ela te impactou, e aí passam-se dias, meses, você escuta uma outra pregação com aquele mesmo tema, e aquilo se renova sobre a sua vida, e você tem uma nova compreensão. A gente escuta várias coisas, a gente está na igreja praticamente todos os domingos, relendo e lendo essa palavra que se renova. E assim é o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa desse renovo. Caminhar somente com o que a gente escuta aqui na igreja, ouvindo uma música, uma canção, isso é muito pouco comparado ao que Deus tem para mim e para você. Quando a gente se dispõe a ter um tempo a sós com Deus, tudo muda. Tudo muda. Assim como os discípulos caminhavam com Cristo, você precisa ter esse tempo de caminhar com Cristo todos os dias. Se isso é difícil para você hoje, talvez comece um dia da semana, dedicando ali alguns minutos, algumas horas do seu dia, escolhendo o melhor horário. Não aquele horário que sobra, o horário que a gente está cansado, o horário em que a gente está distraído, mas um horário bom, um horário maravilhoso, um horário que você está disposto. Às vezes é de manhã, quando você acorda, às vezes é de noite, quando você está mais alerta. Mas saiba que estar a sós com Deus, estar perto com Deus, é o que abre os nossos olhos para enxergar a maravilha que está na presença dEle. E isso te renova. Quando eu estava montando essa palavra, eu não queria falar uma coisa que eu achasse bonita e tal. Eu queria falar uma coisa que eu estivesse vivendo. E essa palavra me renovou muito. Porque a gente não pode viver refém da alegria ou da tristeza. A gente precisa ter no nosso coração a sabedoria plena de que Cristo é a nossa alegria. Nós precisamos dessa comunhão íntima e diária com Cristo. Precisamos caminhar de perto para reconhecer a sua voz. Precisamos desse tempo de busca, de intimidade, lugar secreto, que só Jesus pode proporcionar. Aonde podemos nos derramar, conversar, orar, ouvir, ler, somente você e Deus. Assim, não ficamos reféns da felicidade ou da tristeza, mas podemos ser renovados e alegres no Senhor. Em Provérbios 15:13, existe um versículo que eu gosto demais, porque ele é muito verdade, é uma verdade absoluta. E diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Em outras versões, é aquele versículo que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas eu achei interessante essa minha versão que diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E eu acredito que ser refém da alegria, da felicidade ou da tristeza, que são fatos que acontecem e não vão deixar de acontecer, elas podem oprimir você. Porque você fica totalmente refém. Você fica vivendo à mercê de situações que a gente não pode controlar. E que o próprio Cristo disse que a gente passaria. Mas nós precisamos ter o bom ânimo de Jesus. E esse bom ânimo é a alegria do Senhor que nos dá força. A fé trouxe o crente a uma nova dimensão de vida, que não depende dos eventos e das pessoas ao redor. Trouxe-nos a compreensão da nossa comunhão com o Espírito de Cristo. E daí vem o fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas 5:22. Que dentre tantas características está presente a alegria. Então, se você tem o Espírito de Cristo dentro de você, saiba que você não precisa de mais nada. Você tem todos os recursos para poder viver. Porque você pode ter revelação do Espírito. Você pode ter a compreensão da palavra de Deus, que tem tantas promessas para nós, promessas que já se cumpriram, como a morte e a ressurreição de Cristo, promessas que ainda vão se cumprir na minha e na sua vida, como viver com Cristo na eternidade, palavras que são ministradas sobre você e você às vezes não tem esperança de que vão se realizar. Saiba que o relacionamento com Cristo, através do Espírito Santo, ele renova as nossas vidas e ele nos ensina sobre essa verdadeira alegria. E essa alegria que precisamos exalar. Eu não sei como você tem
sido impactado por essas notícias que a gente tem vivido, né? Em relação à pandemia, em relação a coisas que acontecem na nossa casa. Mas como você tem se comportado como igreja, né? Como as pessoas que caminham e que vivem ao seu redor têm enxergado a Cristo? Será que você tem exalado essa alegria que é contagiante? Porque eu vejo que momentos como esse que a gente teve aqui de louvor, de animação, de ser renovado através dos cânticos, quando você ora e você se expressa e Deus vem e derrama sobre nós a nossa unção, tudo isso é muito contagiante. As pessoas não entendem de onde vem essa alegria. Ainda mais quando a gente olha para a nossa semana e vê que tiveram situações que nos abalaram, que nos desestruturaram. E nós não podemos viver isso somente aqui na hora do louvor. A gente precisa expor isso onde nós moramos, na nossa vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Não vista uma máscara quando você estiver aqui, de que tudo precisa estar bem, mas seja cheio para que você possa exalar essa alegria junto com os outros, todos os outros dons do Espírito. Que essa alegria seja verdadeira na minha e na sua vida. O diferencial de ter um encontro com Jesus, ele precisa existir na minha e na sua vida. O que te faz estar aqui? Se é uma vida igual a das pessoas que não têm a Jesus, por quê? Por que nós estamos aqui? Você precisa sempre se fazer essa pergunta: qual é o meu diferencial? O diferencial de quem teve o encontro com Jesus é saber que nós tivemos um encontro com o reino de Deus. E no reino de Deus tudo é diferente. No reino de Deus a gente precisa servir. No reino de Deus a gente precisa ter um coração bom. No reino de Deus a gente precisa amar ao outro, mesmo não sendo amado de volta. E no reino de Deus a gente consegue ter a alegria, mesmo em momentos difíceis. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E essa alegria, ela nos energiza. Ela é a nossa força. Use, alimente-se dos recursos que Deus nos deixou quando Jesus voltou para o Pai. Não desperdice a presença do Espírito Santo, porque ela é real. Quantos aqui já experimentaram a presença do Espírito Santo? E eu não digo somente de você sentir um arrepio, de você sentir vontade de chorar, mas em momentos em que realmente você viu que foi a mão de Deus que te livrou. Momentos em que realmente você pode dar testemunho com alegria de que Deus foi bom mais uma vez. Não perca tempo quando o assunto for comunhão com Deus. Ser cristão não é somente estar aqui aos domingos. Fique a sós com Deus, busque, ore e leia a palavra. Se apegue às palavras e promessas deste livro, porque elas são um presente para nós. Eu sempre me emociono. Mas dessa vez eu disse... Ai, que droga. Eu juro que dessa vez é diferente, porque eu sempre me emociono. Mas dessa vez é diferente porque nas últimas...
Mas eu sempre, todo mundo que me conhece, me conhece por ser uma pessoa muito animada, muito feliz. Mas nas últimas semanas, eu estava sendo muito consumida pela tristeza. Uma tristeza que eu não sei de onde vinha. A ponto de, quando eu estava sozinha, eu ficava me perguntando o que estava acontecendo. E até mesmo com medo disso se tornar uma coisa maior. E quando a gente fica negando isso cria mais força dentro da gente. E eu acredito que isso é uma artimanha do inimigo, sabe? Para nos aprisionar. E às vezes as pessoas que estão do lado de fora, se você não fala sobre isso, como você pode ser ajudado? E ao mesmo tempo você se cobra, porque se você tem a Cristo, como você pode estar passando por uma situação assim? Mas eu entendi que eu estava me tornando refém de acontecimentos. Refém das minhas próprias emoções. E é até bom falar isso aqui, porque, mais uma vez, o inimigo não tem autoridade para me acusar disso. E o que eu acho incrível na vida cristã é que eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós entendemos que existe um Deus maravilhoso que nos perdoa, que nos liberta. E que, de forma incrível, Ele, mesmo no nosso lado humano, cheio de falhas e de medos e de inseguranças, prisioneiro muitas vezes de coisas que tão pequenas, Ele ainda assim nos ama. E esse amor não pode ser abalado. Esse amor não pode ser diminuído pela minha e pela sua fraqueza. Mas esse amor, ele se mostra quando a gente está mais fraco, quando a gente se sente menor, sabe? Esse amor, ele é tão grande, tão maravilhoso. E eu consegui me alegrar quando eu lembrei disso tudo. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu sou da igreja, assim, sou cristã, crente. Desde que eu me entendo por gente, eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, que me ensinou o caminho maravilhoso da presença de Deus. Então eu não tive um grande testemunho de onde eu vim, né? Como a gente vê por aí, pessoas que estavam nas drogas, pessoas que roubaram, mataram, que tiveram momentos em que elas estavam longe de Deus, assim, de uma forma que a gente pode ver, porque às vezes, mesmo estando aqui dentro, a gente pode estar vivendo uma vida totalmente longe de Deus. Então, eu sempre fui uma pessoa que não tinha um grande testemunho para contar, mas desde o momento em que eu entendi que Cristo, Ele morreu por mim, e o seu amor mudou minha vida, eu nunca mais quis me distanciar disso. E eu tenho um grande testemunho. Ainda que eu não tenha vivido uma vida
cheia de coisas e de um dia para o outro tudo mudou. Eu sei que Cristo morreu por mim. E Ele me tirou de um lugar em que eu não poderia sair sozinha. E Ele vem fazendo isso dia após dia, de formas diferentes, da maneira exata em que eu preciso ser alcançada. Então, nessa noite, se você se encontra dessa forma, eu quero dizer que Cristo está aqui. Cristo vive em mim e em você. Se você entregou sua vida para Ele, saiba que Ele sempre está com você, independente de como você se encontra. E uma coisa que, nesses dias, né, enquanto eu refletia sobre o que trazer para a igreja, eu pensei como a palavra ela é incrível, porque existem muitas promessas de Deus nesse livro. Eu até desafio vocês um dia a sentar e escrever, sabe? Quais são os seus sonhos, quais são os seus planos, quais são as suas expectativas em Deus. E também escreva tudo aquilo que você enxerga como bênção na sua vida. Queria que você refletisse e colocasse mesmo no papel, porque, pelo menos para mim, isso é um exercício muito grande. A nossa mente ela está sempre agitada, pensando em tantas coisas, e quando a gente para e escreve, a gente meio que tira aquilo que está na nossa mente, passa para o papel, e a gente consegue enxergar as coisas com mais calma. Então, escreva e observe quantas coisas maravilhosas Deus tem concedido a você e a sua família. Lembre-se de que sempre há motivos para se alegrar em Jesus. E quando você também estiver sem esperança, procure a palavra de Deus e enxergue as promessas de Deus. O Ministério de Louvor já pode subir para cantar algum cântico. E para encerrar, eu queria ler uma passagem que eu acho maravilhosa, eu acho incrível, que está em Romanos 8, 28. E, na verdade, 8, 28, e eu vou ler do versículo 28 até o 39. E nesse momento eu queria dizer que você é livre para glorificar a Deus, porque o que está escrito aqui é um presente para a nossa alma, para o nosso espírito. E nos enche de paz e de alegria em saber do Deus maravilhoso que nós temos vivendo dentro de nós, e do Deus que nós temos a liberdade para falar sobre Ele, do Deus que nós temos a liberdade para viver e ser de verdade, e as pessoas enxergarem através da sua vida como esse Deus é maravilhoso. Aqui na minha Bíblia o título é Mais que Vencedores. E diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E quem é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias.
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido. Agora é para você glorificar mesmo, porque o que está escrito aqui é muito especial. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente. Tu és maravilhoso, sim. Nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, querido, se alegre no Senhor. Mas se alegre no Senhor, ainda que sejam dias difíceis. Ainda que você se sinta sozinho, saiba que você não está sozinho. Ainda que pareça difícil, saiba que em Cristo você pode superar as dificuldades. Ainda que não esteja dando certo como você queria, saiba que o controle nunca sai das mãos do nosso querido Deus. Então se alegre no Senhor. Você pode se colocar de pé, que nós vamos louvar.